Godzilla tem muitos rivais. Alguns aparecem uma vez só, e outros se tornaram ícones por mérito próprio, e então há um que, de alguma forma, conseguiu fazer as duas coisas. Space Godzilla facilmente estaria entre os 4 maiores inimigos de Godzilla: Ghidorah, Mega Mechagodzilla, Destoroyah e Space Godzilla. Qual desses kaijus é mais forte é algo debatível, fique à vontade para comentar sua opinião aí embaixo. Mas não dá pra negar que Space Godzilla, em seu único filme, mostrou poderes que permitiriam à criatura enfrentar qualquer outro monstro da franquia de igual para igual. Mas por que o Space Godzilla é tão apelão e o que o torna tão perigoso? Pessoal, bem-vindos a Dangerville, aqui é o Jacó, vamos relembrar o clone maligno do Godzilla, o Space Godzilla. Grande parte do poder do Space Godzilla vem da origem do monstro, sendo o resultado do que acontece quando você mistura células de kaiju com o poder inimaginável de várias estrelas explodindo. Toda a criação do Space Godzilla é algo mais sobrenatural do que biológico, o que permite que a maioria dos poderes e habilidades insanas do monstro existam sem que a gente precise questionar como isso é possível. Para avaliar o poder bruto desse kaiju, é preciso considerar seu tamanho impressionante. Space Godzilla é um dos maiores monstros de toda a história de Godzilla, com origens que colocam o monstro na era Heisei, sendo moldado e criado a partir dessa versão do Rei dos Monstros. E o Godzilla da era Heisei era um gigante, apresentando números que rivalizam com os do Monsterverse. O Space Godzilla tem praticamente o mesmo tamanho do Godzilla do Monsterverse, com 120 metros de altura, ou seja, 393 pés, 250 metros de comprimento, 820 pés e pesando 80 mil toneladas. O Space Godzilla é só um pouco menor do que a forma evoluída do Godzilla do Monsterverse. E com esse porte gigantesco, o Space Godzilla era capaz de feitos físicos extraordinários de força. Por ser um clone do Godzilla, isso basicamente significa que o Space Godzilla manteve a maior parte, se não toda, da força do Godzilla. Isso fica claro nas batalhas, pois os monstros parecem igualmente pareados na luta corporal. Uma das demonstrações físicas mais impressionantes do Space Godzilla foi quando ele empalou, levantou e arremessou o Moguera usando apenas o seu rabo. Lembre-se que o Moguera pesa mais ou menos o mesmo que o Space Godzilla, tornando isso ainda mais impressionante. A corrupção cristalina do Space Godzilla limita sua capacidade de usar seu corpo e força ao máximo. Mesmo assim, o monstro segue muito eficiente no combate corpo a corpo. Isso, combinado com a habilidade do kaiju de suportar uma grande quantidade de dor e punição de qualquer ataque, já faz do Space Godzilla um dos kaiju mais poderosos. E ainda nem falamos sobre seus poderes e habilidades mais proeminentes e de outro mundo. Normalmente, ao longo da história, um kaiju tem uma ou duas habilidades especiais para acompanhar seu poder físico bruto. Com Godzilla, há seu sopro atômico e seu pulso atômico. Mas o Space Godzilla tem várias formas de ataque e habilidades especiais que tornam a criatura tão apelona. O que diferencia o Space Godzilla do Godzilla e de outros kaiju é sua capacidade de voar sem asas. Aproveitando seu poder telecinético extremo, o kaiju pode quase alcançar a velocidade da luz no espaço, e mesmo na atmosfera da Terra é capaz de viajar a velocidades 3 vezes maiores que a velocidade do som. Isso equivale a 3.700 km por hora. Velocidade aproximada de um projétil de rifle de alta velocidade. E quando Godzilla espacial não queria voar tão rápido quanto uma bala, ele podia escolher levitar acima do chão e pairar ou flutuar pelo céu. Combinando essas duas formas de voo não tradicional, Godzilla espacial já estava acrescentando ao universo dos kaijus algo que realmente não tinha sido visto antes. E ainda assim, nem chegamos às melhores partes ainda. Veja, Godzilla espacial é como um Lord Sith Kaiju. Ele tem a habilidade de liberar uma onda de choque telecinética que se espalha em todas as direções a partir do seu corpo, lançando para trás tudo o que estiver no caminho da explosão. E assim como o próprio Darth Vader, Godzilla espacial podia manipular e controlar os corpos de outros oponentes, usando telecinese para levantar e mover seu inimigo pelo campo de batalha, ganhando controle quase total sobre seus corpos e tornando-os completamente inúteis. Godzilla espacial não manipula só corpos biológicos, mas também a Terra ao redor.
Usando uma habilidade chamada geocinese, o kaiju pode levantar cristais gigantes do solo para atacar e se defender. Usando os cristais como uma espécie de amplificadores de poder, ajudando-o a canalizar e liberar cada vez mais poder e ataques para serem usados contra o inimigo. E se isso já não fosse impressionante o suficiente, Godzilla espacial podia usar esses cristais como projéteis próprios, lançando-os pelo ar em direção a um alvo. Isso é conhecido como Homing Ghost, e como o kaiju pode gerar esses cristais do nada, isso realmente se torna uma arma mortal. Sua arma principal seria o raio corona. Esse raio de energia mortal disparado pela boca e pelos cristais é tão aperfeiçoado, tão letal, que até mesmo o formato do próprio raio beneficia suas capacidades destrutivas. A ponta do raio em forma de adaga permite que ele atravesse até as peles e armaduras mais resistentes. E diferente de Godzilla, cujo ataque de raio normalmente é disparado em uma linha reta, Space Godzilla pode manipular seu ataque usando seus poderes psíquicos, fazendo com que ele se torça e se mova como um chicote enquanto avança em direção ao alvo. Isso causa extrema confusão e ainda mais pressão nos oponentes, porque o ataque não é direto. Ele pode ser disparado pela frente, fazer uma curva brusca, dar a volta e acertar você bem nas costas, tornando quase impossível de evitar. A potência que esse feixe gera é extrema, e a maioria das coisas com as quais ele entra em contato é obliterada. Curiosamente, nem todos os poderes do Space Godzilla servem para destruir totalmente. Space Godzilla, fora dos filmes, já foi mostrado criando um tipo de clarão semelhante ao da Mothra para cegar e distrair seu alvo. Em alguns casos, parece que o Space Godzilla pode emitir uma espécie de explosão semelhante a um pulso eletromagnético. O ataque em forma de anel chamado Furacão de Fótons foi disparado contra o Moguera no espaço e desligou completamente a máquina, tornando-a incapaz de lutar. Caso o pulso eletromagnético falhe, ou se o ataque for, por exemplo, um raio atômico do Godzilla, o Space Godzilla pode criar um escudo fotônico reativo ao redor de si ou de qualquer coisa que queira proteger. Esse escudo usa os estranhos poderes de cristal do Space Godzilla para criar momentaneamente essa parede impenetrável de armadura, até mesmo desviando o ataque recebido de volta para onde ele veio em algumas ocasiões. Com essa defesa e tantas habilidades ofensivas, seria de se esperar que o Space Godzilla fosse um dos kaijus de mais alto nível de todos os tempos a enfrentar o Godzilla. Mas eu ainda nem cheguei à sua arma mais poderosa. Seu cérebro. Space Godzilla tem tudo o que você quer em um kaiju clássico. Força, ataques incríveis, habilidades de outro mundo, mas sua inteligência, sua astúcia em batalha, com certeza é seu aspecto mais mortal. Space Godzilla é bem mais inteligente que a maioria dos kaijus, inclusive o próprio Godzilla. Essa inteligência elevada provavelmente levou ao terror causado por esse monstro. Sendo tão inteligente a ponto de realmente gostar de causar dor e sofrimento sem sentir nenhum remorso ao fazer isso. Essa natureza psicopata levou o monstro a atacar Godzilla e a Terra. Seu ataque não foi aleatório, mas sim premeditado. Space Godzilla planejou o ataque assim que teve poder para imaginar e pensar. Ele sabia que Godzilla era o maior obstáculo, então criou um plano para destruí-lo, chegando a sequestrar e usar o sucessor de Godzilla contra ele. E no combate, Space Godzilla sabe que Godzilla é o melhor lutador de perto e consegue elaborar uma estratégia que mantém Godzilla o mais distante possível. As fontes de energia das torres de cristal foram protegidas, permitindo que Space Godzilla usasse todo o seu poder. Space Godzilla é tão poderoso porque tem a força de um kaiju, o poder de um deus e o cérebro de um serial killer. Esse kaiju é um dos poucos que transcende o status de ser apenas mais uma criatura extraordinária da Terra, como Godzilla. Space Godzilla é uma ameaça galáctica. Cuja inteligência, força e habilidades especiais o tornam um dos maiores kaijus já criados. Espero que tenha gostado desta retrospectiva sobre o Space Godzilla e de por que ele é um dos monstros mais OP de todos os tempos. Se você gostou deste vídeo, fique à vontade para conferir nossos outros vídeos no canal, onde falamos sobre temas como este e muito mais. Como sempre, quem falou foi o Jacob. Até a próxima.